determine a taxa de juros compostos mensal que remunerou a aplicação de um capital de 600 mil por 8 meses, cujo valor de resgate foi de 631.919,10. Então, só para vocês entenderem, qual é o capital? 600 mil. Então, 600 mil é o PV. Qual é o prazo? 8 meses. Então, 8 é o N. Qual é o valor final? 631.919,10. Esse é o montante, ou seja, o FV lá na máquina. Então, qual é a incógnita aí? É o I, é a taxa de juros. Então, nós temos o valor presente, que é o capital, que é 600 mil. Nós temos o valor futuro, que é o montante, o FV, que é 631.919,10. Falta-nos, então, o I. Temos o prazo, que é 8 meses. Falta-nos a taxa de juros, que é o I. Como é que a gente calcula isso? Se a gente abrir lá a máquina de novo, deixa eu ver se eu consigo abrir. Então, anotem aí. O capital é 600 mil, o prazo é 8 meses, o montante é 631.919,10. A nossa incógnita é I. Então, vamos lá na HP2. Considerando que 600 mil é o montante, a gente vai pegar e colocar no... O montante não, é o capital, nós vamos colocar no PV. Então, 600.000 CHS PV. Aí, o futuro, o montante, são 631.919,10. Então, 6, 3, 1, 9, 1, 9,10 do FV. O prazo é 8 meses. 8 no N. Pronto. É só apertar o I agora que a gente obtém a taxa de juros. Então, nós temos capital, que é 600 mil. A gente vai trocar o sinal e apertar no PV. Nós temos o montante, que é 631.919,10 no FV. FV é montante. Temos 8, que é o prazo, então 8 no N. Aperta o I. Nós vamos ter a taxa de juros que foi pago a essa aplicação. Durante o período, deu 0,65% ao mês. 0,65% ao mês. Todo mundo achou isso? Não, o Era meu deu por 80. 0,79. Não, é 0,65. Deu aqui 0,65. Isso. Montante é 63 ponto... Não, 631.919,10. Vocês não colocam as casas, você só coloca ponto na separação de centavos. Na separação de centenas, de milhares, não coloca ponto. Então, 600 mil, como não tem, como é inteiro, você pode colocar, você pode, para começar, você coloca 600,000. Se quiser colocar um ponto, tudo bem. Se não, a máquina assume. Então, 600,000
600 mil, ponto, enter. Não, enter não, desculpa, CHSPV, CHSPV. Aí, Ponto 10. o futuro, que é o montante, 631.919.10 no FV, 8 no N. Aí é só apertar o I, que ele vai dar lá o 0,65. Alguém conseguiu não achar? Professor, Sim. Oi, eu fiz fala. aquela limpeza do F fim, E o sei lá do que F-REC? você falou? Aí deu certo. Aí deu certo, né? Sempre, vamos lembrar que sempre que a gente for trabalhar com teclas financeiras, vamos limpar as teclas financeiras e limpar todos os registros, FFIM, FREC. Algum resíduo que estiver na memória da máquina, apaga. Aí tudo bem. Beleza? Então, todo mundo conseguiu. Então, nesse caso, os 600 mil é o capital, os 631.919,10 é o montante, o 8 é o prazo, faltava-nos a taxa de juros. Vamos calcular outro? Vamos calcular outro? Vamos, né? Vamos, né? Então, nesse caso aí, a gente tinha o montante, tinha o capital, tinha o prazo, faltava a taxa de juros. Agora nós vamos calcular um que tem o capital, tem a taxa de juros e tem a e tem a tem o tempo. Só que neste caso ele está dando a taxa ao ano. E ele está pedindo em dias. Deixa eu mostrar aqui para vocês o problema. Aqui, ó. Esse problema vem aqui, ó. O exemplo 2. Qual o montante acumulado pela aplicação de um capital Não de... estamos vendo. Não estão vendo? Tá aparecendo na pasta. Não está Com um aparecendo. guia de referência rápido e Estão vendo agora? Estão vendo agora? O meu não. Ah, agora foi. Ó, esse exemplo aqui está dizendo o seguinte: qual o montante acumulado pela aplicação de um capital de 800 mil a uma taxa de juros compostos de 8,50% ao ano, pelo prazo de 180 dias. Pelo prazo de 180 dias. Então, toda vez que a gente tiver a taxa dada por um prazo e a cobrança for por outro, a gente tem que calcular a famosa taxa equivalente. Taxa equivalente. Então, o IEQ é a taxa equivalente, eu mandei a fórmula para vocês.
Então, no caso aqui, qual é a taxa que foi dada lá para solucionar nessa prova, nessa forma? A taxa que foi dada aqui foi a taxa de 8,50. Então, substituindo aqui a fórmula, nesse I aqui, ó, bota-se 8,50. Ele está dizendo que foi dada ao prazo de 1 ano. Como eu sei, como eu quero saber por dia, eu tenho que colocar tudo em dia. Então, eu vou colocar aqui 360 que eu tenho, que é a quantidade de dia de anos, e aqui eu vou botar os 108 dias que eu preciso. Aqui eu vou botar os 108 dias que eu preciso. Ok? Então, em juros compostos, a gente tem que achar a taxa equivalente. Não é exatamente quando o cara fez aqui, ele fez correto, mas nós vamos fazer aqui para vocês entenderem. Então, nós podemos calcular o montante usando já essa fórmula, ou podemos calcular a taxa equivalente de 108 dias. No caso aqui, nós podemos fazer o seguinte. Porque ele colocou aqui como se fosse dias corridos. Ele colocou aqui 108 entre 360, né? E colocou no N. Não é bem assim. Mas vamos fazer a taxa equivalente primeiro. Então, se nós pegarmos aqui a taxa equivalente, nós vamos colocar Enter. Qual é a taxa que ele deu? Foi 8,50. 8,50 Enter. 100 divide mais. Aí no visor da máquina está 1,09. Aí a gente vai elevar isso. Eu preciso... Rápido demais, Geraldo. Hã? Oi? Tá indo rápido demais, Geraldo. Tá. Não tinha nem aberto a calculadora aí. Então vamos lá. Abram a calculadora. Aqui, ó, eu preciso da taxa equivalente. Eu tenho aqui a taxa que foi dada, que foi 8,50 ao ano. Então, aqui no lugar do I, vai 8,50. Aqui foi 360 dias, que é o ano. Eu preciso saber 108 dias, que é o tempo decorrido. 108 dias. Então, eu coloco aqui Enter. A fórmula que eu mandei, eu coloquei primeiro a taxa mais 1. E essa ordem não altera. Mesmo você pode botar isso mais 1 ou então isso aqui na frente. Não altera. Então, Enter. Aí a taxa, que é 8,50, né? Que é 8,50. Coloca aqui 8,5. Enter. 100, tecla divide. E aí a tecla mais. Vai aparecer no visor da máquina 1,09. Aí eu vou elevar isso aqui. Então, eu preciso saber 108 dias. Então, 108, Enter. Eu já tenho de 360, que é o ano. Então, 360 divide. Aí aperta a teclinha Y elevado a X, que é a segunda carreira da HP12 de cima para baixo. Y elevado a X. Vai dar um valor aí qualquer. Geraldo, Oi. tá. Vamos lá.
Esse ND, ele é 360 porque é a quantidade de dias no ano. Não, LD é o que eu preciso saber, que é 108. É em cima. E o que eu tenho é a Mas por quantidade que de. 108 também, tá? Hã? É 180 dias que tem. Não, 108, não. Pelo programa aqui é 108 dias, ó. Não é, ó? Ah, tá. 108. 108 dias. Esse é o ND. Esse é o LD. E o 360 é o que eu tenho, é o ano. Aí eleva, aí um menos 100 vezes. Dá 2,48 por esses 108 dias. O meu deu certo. Tá. Então aí é um período. Eu poderia ter achado ao dia, mas é preferível deixar um período. Então, se nós formos calcular, nós temos um período, que a taxa é 2,48, e os outros dados a gente já tem aqui. Então, se a gente pegar 800 mil, que é o capital, CHS, PV, se pegar 2,48, que é a taxa no N, o tempo aí não é 108 dias, porque nós não achamos a taxa diária, nós achamos a taxa do período. Então, o período é um só. Então, 1 no N. Então, começando. 800 mil CHS PV. Período é 1 no N. A taxa 2,48 no I. É só calcular agora o FV, que ele vai me dizer qual é o montante. Vai dar 800. Professor, a taxa deu 2,48, é isso? Isso, foi. O Foi meu não tá isso? dando, eu vou fazer de novo. Não, o meu deu 2,94, eu vou tentar de novo. N é 1, Ó, nós vamos pegar aqui, ó. No lugar do I, nós vamos colocar os 8,50. Aqui no tenho, que é o NC, que é o que eu conheço, 360, Vou que é o colocar ano. 360, né? 360, E em cima, 108. 108. Então, vamos Tá, eu lá, vou tentar. calculando. Então, 1, Enter, 8,5, Enter, 100, divide, tecla mais. Aí, 108, Enter, 360, divide, y elevado a x, 1 menos 100 vezes 2,48. Agora bateu, professor. Obrigada. Beleza. Então, essa taxa de equivalência, ou taxa equivalente, vocês sempre têm que ter em mente que quando for dada a taxa num período e for pedido no outro, vocês têm que equivaler. Tem que equivaler. Mas isso era só é algo que nós vamos precisar. Tem outros exemplos nesse livreto de taxa real, taxa de inflação, tudo bem. Isso aí vocês devem ter aprendido lá na CARE. Aqui nós estamos falando de finanças, não vamos mais atrás de matemática financeira. Só se o quesito pedir. Ok? Geraldo, eu não Pô, consegui ainda. tá. Quem tiver com dificuldade, a gente.
Aqui. Pelo jeito que eu mandei essas fórmulas para vocês. Um certo dia aí. Está lá no. O nome do arquivo é Fórmulas de Capitalização Composto. Então, aqui nós vamos colocar o 8,5, 8,5. Aqui no NC nós vamos colocar os 360, que é o que eu conhecido. Aqui no ND é o que eu preciso. É o 108 que eu preciso. Menos 1 vezes 100. Então, substituindo aqui, botando 8,5, botando 360 aqui e o 108 aqui, nós fazemos da seguinte forma. 8,5, Enter. 100 divide 1 mais. Pronto, fizemos esse parênteses. Agora nós vamos ver o expoente. 108, Enter. 360 divide y elevado a x, que aqui é uma potência, 1 menos 100 vezes 2,48 no período. Professor, onde está o y elevado a um negócio aí que você falou que eu não tô conseguindo? O y elevado ao negócio aí é a segunda carreirinha lá Tá embaixo do N. embaixo do N. Embaixo do N. Ah, achei, obrigada. Aí depois disso é o que mesmo? Depois do y elevado a x é 1 menos. Aí depois de 1 menos tem que aparecer o resultado? 100 vezes. 100 vezes. Bateu. Tá Deu meio 2. Tem que treinar, tem que treinar. Vamos fazer agora um cálculo. Essa taxa de 2,48 é ao dia, então. Não, é no período de 108 dias. Aí é no período de 108 dias. Se fosse ao dia, lá ao invés de colocar 108, colocava 1. Entendeu? Então, vamos fazer no período de 108. Ao dia, vamos achar o dia. Então, vamos calcular o dia. Só que eu vou pedir uma coisa para vocês. Como dá muita casa decimal, todo mundo coloca aí a máquina no F6. Toda vez que a gente for calcular taxa ao dia, assim, que dá muita casa decimal, a gente coloca 6 casas decimais. Então, coloca F6. Vai ficar 6 zerinhos depois da vírgula. Vai ficar 6 zerinhos depois da vírgula. Vocês estão vendo aí a fórmula, essa fórmula de taxa equivalente? Está na tela aí?
Não. Não? Não. Nem. Tá. Vamos ver. Estão vendo agora? Sim. Tá. Então, a gente vai colocar aqui, ó, 8,5 nesse lugar aqui desse I. No lugar do NC, a gente vai colocar 360. E no lugar do ND, a gente vai colocar 1, que é um dia. Nós temos 360 dias, que é o ano, precisamos saber de um dia. Então, vamos colocar aqui 8,5, Enter. 100 divide 1 mais. Agora, 1 Enter. 360 divide y elevado a x. 1 menos 100 vezes. Deve dar aí 0,022664. Professor, no lugar do 108 vai colocar 1, né? Isso. Isso. Geraldo, mas aí deixa eu te perguntar. Se a gente utilizar aquela taxa que a gente encontrou para 108 dias, quando a gente for fazer o cálculo, a gente pode fazer direto sem utilizar esses 108 dias? Não. Não, você vai colocar 1 lá, porque é um período. Aí do N você vai colocar 1, quando você faz daquele jeito. Não entendi. Agora, no caso aqui que nós vamos chamar o dia, aí lá no N nós vamos colocar 108, entendeu? Entendi. Então, anotem aí, ao dia ficou 0,022664. Todo mundo achou? Sim, eu achei. Beleza. Então, se nós achamos ao dia, nós agora já podemos calcular lá na HP12. Nós podemos pegar aqui e fazer o cálculo. Vocês estão vendo a HP12 aí? A HP12 está na tela? Não, a gente está vendo as fórmulas. Como? Tá. Pronto. Então, nós já temos HP12 aqui. Então, nós vamos pegar o valor da aplicação, que foi 800 mil. Então, 800 mil é 800,000 CHS-PV. Vamos colocar o tempo, que são 108 dias. Então, 108N. Vamos colocar a taxa ao dia, que é 0,22664. Então, 0,22664. No I. Não precisa pôr o 0 na frente, professor? Não, não precisa. Não precisa. Pronto. Nós temos aqui o tempo, temos a taxa diária, temos 108 dias que é o tempo, a taxa diária, temos o capital. Agora vamos calcular o montante. É só apertar o FV.
Esse último foi o que mesmo? Deu 819. Isso. 819, 1.821. Os quebradinhos. Era a taxa de juros, não lembro. Deu 819, 821,04. Todo mundo achou ou alguém teve dificuldade? Sim, eu achei, professor. Beleza. Então, é para vocês fixarem. Toda vida que for juro composto, que a taxa for dada num período, vocês têm que transformar no mesmo período que está pedindo. Ela foi dada aqui ao ano,